A paz, irmãos! Deus esteja com todos nós nesse Dia Mundial da Paz, dia 1º de janeiro de 2025, né? Que o nosso ano seja abençoado. E para abrir esse ano já com chave de ouro, né? Com a bênção de Deus, a luz do Evangelho para nos ensinar como caminhar nesse ano de 2025. Como receber essas graças, esses milagres que nós procuramos na nossa vida, né? O maior milagre de estar na presença do Senhor, mas de tantas coisas que nós precisamos no nosso dia a dia, conquistas que nós necessitamos de conversão para a nossa família. Então, para iniciar o ano de hoje, eu vou trazer o Evangelho das bodas de Caná, que está lá em São Mateus, no capítulo 2, do 1 ao 11. Então, vamos lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor, pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos espirituais e corporais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava lá. Jesus foi convidado para o casamento e os seus discípulos também. Ora, não havia mais vinho, pois o vinho do casamento havia acabado. Então, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: Que quere de mim, mulher? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. Havia ali 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, cada uma contendo de 2 a 3 medidas. Jesus lhes disse: Enchei as talhas de água. Eles a encheram até a borda. Então lhes disse: Tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles levaram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde vinha, mas o sabiam os serventes que haviam retirado a água. Chamou o noivo e lhe disse: Todo homem serve primeiro o vinho bom, e quando os convidados já estão embriagados, serve o inferior. Tu guardastes o vinho bom até agora? Esse princípio dos sinais, Jesus o fez em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa palavra de Deus, ela é tão rica que dá para trazer, dá para usar. Olha, para fazer muitas pregações através dessa palavra, trazendo para vários sentidos na nossa vida. Mas a que eu quero usar hoje é justamente a questão da intercessão de Nossa Senhora e também das talhas. Eu vou focar nas talhas. Então, Jesus vai ao casamento e Nossa Senhora percebe que acaba o vinho, e o vinho naquela época é muito importante, ele simbolizava a alegria, né? E Nossa Senhora intercede, então Maria intercede, né? Pede a Jesus, não tem mais vinho. A Nossa Senhora, como sempre, atenta, essa mãe atenta às nossas necessidades, ela percebe, né? Ninguém chega e fala nada para ela, mas ela está sempre atenta, então ela percebe essa necessidade. E ela vai e intercede ao seu filho. Jesus, como filho obediente, ele fala assim: mulher, minha hora ainda não chegou. Porque ainda realmente não era o tempo dele manifestar a sua glória. Mas como um bom filho, ele obedece à intercessão da mãe e realiza o milagre, transformando a água em vinho. Mas, irmãos, o que eu quero trazer a palavra, para acontecer essa graça, né, essa transformação na água, transformando a água em vinho, igual assim, ó, Jesus transformou a água em vinho, mas Nossa Senhora intercedeu, só que para que essa graça acontecesse, aqueles serventes, eles tiveram que crer. Eles tiveram que pegar aquelas talhas, que não eram pequenas, andarem longe, abastecerem de água, encherem de água e trazer novamente. Então teve que ter um movimento, para que essa graça acontecesse, teve que ter um movimento dos serventes, deles ter que ir, deles crerem, deles obedecerem. E o que eu quero trazer com isso é que as graças e os milagres que nós desejamos na nossa vida vem sempre a resposta de algo.
Deus não realiza milagre na nossa vida do nada, como um passe de mágica. Não, Deus realiza milagres na nossa vida através de uma resposta. Deus nos dá, o milagre é uma resposta a algo, a alguma ação nossa, né? Assim como foi na multiplicação dos pães. O Senhor, ele não multiplicou os pães do nada. Ele não fez assim, claro que lá no Antigo Testamento realmente choveu pães do céu, né, maná, né, mas nas multiplicações dos pães ali que Jesus multiplica, ele não multiplicou do nada, ele não fez assim, um passe de mágica, não tem mais pão, ele quer... as pessoas estavam com fome e ele simplesmente fez uma mágica, apareceu um monte de pães. Não, ele usou de dois peixes e 5 pães e através desses 2 peixes, através do que ofertaram para Jesus, esses 2 peixes, esses 5 pães, ele multiplicou. Assim foi na história de Hemorroísa. Ela não recebeu a cura do nada. Ela teve que sair de si. Ela teve que enfrentar aquela multidão. Ela teve que mesmo sendo julgada, mesmo sendo... Ela foi com fé e tocou na orla do manto de Jesus e a graça na vida dela aconteceu. Eu quero trazer de reflexão para nós hoje justamente isso, que às vezes as nossas graças que nós pedimos para Deus, que nesse ano de 2025, que nós possamos ter essa consciência, que as graças que Deus realiza na nossa vida, os milagres que Deus realiza na nossa vida, é uma resposta a alguma ação nossa, né? Jesus não curava do nada, ele sempre perguntava, você tem fé? O que queres? Ele perguntava, o que queres? Né? O que queres? Eu cego, que eu quero ser curado, que eu veja, Senhor, que eu ande, Senhor. Então, assim, sempre tem que ser resposta de algo que nós damos para Deus. Então, se eu quero uma vida de conversão, eu tenho que buscar as mudanças necessárias. Eu tenho que buscar viver. Se eu quero que o meu marido se converta, eu tenho que também partir do princípio da minha conversão. Porque não adianta eu só rezar e aquela oração não se converter em ação dentro da minha casa, dentro da minha vida, né? Se eu quero, vamos supor, de exemplo, eu vou usar meu exemplo, né? Eu quero a conversão do meu esposo. Mas não adianta só eu rezar. Eu tenho que rezar, sim, porque é uma oração de diálogo com Deus. Mas eu tenho que me esforçar também. Eu também tenho que trazer esse reino de Deus para dentro da minha casa. Eu tenho que mostrar através de atitudes que estar na presença do Senhor é melhor do que estar nas coisas do mundo. Através como? Amando. Através do amor. Hoje nós comemoramos a solenidade de Nossa Senhora. Então assim, de Maria, Mãe de Deus, né? E justamente isso, Maria foi uma mulher do silêncio. No evangelho de hoje vai mostrar justamente isso. Maria estava atenta. Maria foi uma mulher que ela observava. Mas por que ela conseguia perceber as coisas? Porque ela era uma mulher de silêncio. Ela foi uma mulher que silenciou, que confiava, que confiou em Deus. Então que Nossa Senhora possa ser a nossa intercessora nessa nossa caminhada, né? Que assim como ela olhou e viu a necessidade ali no casamento, nas bodas de Caná, intercedeu junto a teu filho, Jesus realizou o milagre. Mas Maria foi a intercessora, ela foi o canal, ela foi aquela que pediu. E os serventes também foram aqueles que acreditaram, que creram, que foram longe, que obedeceram. Então que nós possamos também ter essa graça na nossa vida, de buscar Maria como nossa intercessora, mas não só assim, Deus, realiza essa graça na minha vida, só pedir e pronto. Não, tem que ter um movimento, uma ação minha. A nossa fé, ela tem que vir com atitudes, né? Atitudes de conversão. Eu tenho que fazer um exame de consciência, um exame de vida. O que eu tenho que melhorar na minha vida? O que eu tenho que mudar? Essa reflexão tem que vir à luz da palavra de Deus. Porque o mundo nos ensina, é tudo contrário às coisas de Deus. Eu tô amando, como é que eu tô vivendo a minha vida? Como é que eu tô tratando os meus? Como é que eu tô me comportando? Se eu quero uma finança, se eu quero uma prosperidade na minha vida financeira, como estão os meus gastos? Como é que eu estou usando o meu dinheiro? Como que eu estou usando os meus talentos? Hoje eu fui na missa e o padre falou, por isso que eu vim gravar o vídeo, né? Que Deus tocou no meu coração que evangelizar, ele já vinha tocando há algum tempo, mas hoje ele confirmou novamente que evangelizar é a missão de todo batizado.
que não depende de se eu sou digna ou não. Estar aqui gravando esse vídeo para vocês não depende de mim falando da palavra de Deus, não quer dizer se eu sou digna ou não, o centro não sou eu, mas é a missão de evangelizar, porque todos nós batizados temos que anunciar a palavra de Deus, seja realmente partilhando a palavra de Deus nas redes sociais, mas não só no meu dia a dia, né, na minha vivência de fé, buscando a Deus, me alimentando da palavra de Deus, buscando a Deus através da oração, buscando a Deus vivendo aquilo que a igreja nos ensina, né? Participando da Santa Missa. Quem foi na Santa Missa hoje? Em algumas paróquias também tem missa, em comunidades missa à noite. Quem não foi, vá. Consagre seu ano a Deus. Peça ao Senhor que o Espírito Santo ilumine tudo aquilo que precisa ser melhorado na sua vida. Entregue seus milagres ao Senhor, mas também peça a Ele o que depende de ti, para que esses milagres aconteçam na nossa vida. Porque às vezes a gente só pede, mas eu quero a conversão de tal pessoa, eu quero mudança disso, mas o que depende da minha atitude para que Deus realize esse milagre na nossa vida? Ele tem o poder de realizar, o Senhor tem poder, mas depende também de uma ação nossa, de um esforço nosso, de uma dedicação nossa, de uma renúncia da nossa carne. Então, se eu quero que Deus, eu vou falar para ele, se eu quero que o meu esposo, Deus tocou no meu coração, se eu quero que o meu esposo encontre esse amor de Deus, que é o que eu mais desejo no meu coração, que o Senhor possa tocar na vida do meu esposo, que ele possa encontrar esse amor de Jesus, mas se eu quero que ele encontre esse amor de Jesus, eu tenho que ser esse amor na vida dele. Porque não vem do nada. Se eu quero que meus filhos caminhem na presença do Senhor, eu tenho que ser esse amor de Jesus na vida deles. Eu quero que meus filhos caminhem no caminho correto, eu tenho que ensinar através das minhas atitudes. Então, as graças e milagres da nossa vida, ela vem sempre, Deus vem de uma resposta, Deus nos dá uma resposta daquilo que nós vamos entregando para Ele. Sempre tem que ter uma atitude, assim como teve nas multiplicações dos pães, assim como teve nas bodas de Caná, assim como teve na vida da hemorroíça, assim como teve quando os peixes, Jesus falou para aqueles pescadores, lançai a rede desse lado. Eles não tinham pegado nada, mas eles obedeceram e confiaram. E daí, tanto peixe, a multiplicação daqueles peixes, né? Então é isso, irmãos. É isso que eu queria partilhar nesse ano. Que esse ano de 2025 seja um ano abundantemente abençoado, mas abençoado por quê? Que nós possamos estar com o coração aberto para tudo aquilo que o Senhor deseja para a nossa vida, para tudo aquilo que o Senhor vai pedir, que os sonhos de Deus sejam realizados na nossa vida, mas que nada é mágica, que nós possamos caminhar e buscar o Senhor de coração e que possamos realizar nas nossas vidas as renúncias, as conversões necessárias para que a graça do Senhor e a paz esteja dele realize em nossa vida, esteja conosco e na nossa família e no nosso trabalho, né? E na vida dos nossos filhos, na nossa casa, onde quer que estejamos. Que o Senhor possa nos abençoar. Amém? Que Deus nos abençoe.